Fique em casa. Esta frase que viralizou no Brasil não faz sentido para milhares de órfãos que sonham ter uma casa para ficar. Eles estão agora em uma instituição, aguardando alguém que queira dar a eles um lar. A igreja é a resposta ao clamor destas crianças e adolescentes. Se em cada igreja brasileira 2 famílias decidirem adotar, teremos um Brasil sem órfãos. A Juventude GKPN está mergulhando de cabeça nesta causa, a adoção. Olá, Você pode fazer a diferença. Envolva-se. Cuidar do órfão é ser cristão de verdade. Home, porque toda criança tem direito a uma família. Olá, tudo bem, meus irmãos? Como vão vocês? Que bom poder recebê-los aqui nessa noite para podermos compartilhar um pouquinho, né, da experiência da adoção. Esse grupo aqui é um grupo de pretendentes à adoção, de pessoas que desejam adotar, estão se preparando para a adoção, não é? Para serem pais. Que bom, né? Vocês estão gerando aí os filhinhos de vocês e que bênção, é uma bênção a gente poder participar desse momento juntos. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, estão se conectando conosco pela primeira vez, meu nome é Carlos, eu sou pastor aqui da comunidade cristã e eu sou um dos facilitadores do projeto Home, que tem basicamente 4 braços, né? O primeiro deles é a intercessão pelos órfãos. O segundo deles é o incentivo à adoção e capacitação de pessoas que queiram adotar. Esse grupo aqui é um grupo que nós trabalhamos esse aspecto do Home. E também nós temos um grupo de multiplicação da visão da causa pelo Brasil, né? Então, existem cerca de 40 multiplicadores, né? Nós estamos crescendo aí, eu acredito que até final da semana nós estamos chegando aí a 50, estamos recebendo novos multiplicadores, que são pessoas que divulgam a causa da adoção nas suas igrejas locais, tá? E a última ação, o último braço do Home é o trabalho, né? São ações práticas de apoio às crianças e adolescentes que estão em casas de acolhimento, tá? Então é esse suporte que nós procuramos dar, então é uma outra equipe também que procura trabalhar e assistir as crianças, procurando dar a essas crianças aí uma qualidade melhor de vida. Eu acho que você viu, se você se ligou um pouquinho antes, aí você viu um vídeo do WWO que fala do rio, e basicamente esse rio, ele é a nossa coluna, né? São os braços que nós procuramos trabalhar aí a questão da adoção e do cuidado com o vulnerável. E nessa noite nós temos a honra de ter aqui a Mirna Matos, que é uma psicóloga cristã, ela é daqui de Ribeirão Preto, ela tem mestrado em psicologia da infância e adolescência. Ela foi docente por 12 anos na Universidade Estadual de Londrina, no Departamento de Psicologia Comportamental, e ela é psicóloga comportamental, terapeuta e coordenadora do IACEP. Também ela é mãe do Miguel e esposa do Maurício, que são líderes, né? Então são pessoas que estão envolvidas com o reino e também são pessoas que têm uma capacitação, que têm bastante bagagem para poder nos apoiar. Existem algumas pessoas que às vezes têm um pouco de preconceito em relação a usar da ferramenta, né, da psicologia, a procurar um profissional. E é muito importante a gente entender que Deus nos dá conhecimento, Deus nos dá entendimento para que nós possamos usar. E a psicologia é um campo da ciência que é muito importante. Eu, particularmente, né, tenho um filho que está sendo acompanhado, inclusive pela Mirna, e tem sido uma bênção, né? E é importante nós buscarmos essa capacitação, né? Porque existem coisas que estão além, até, por exemplo, eu que sou um pastor, existem coisas que estão além da minha capacitação como pastor, e é importante buscar
um profissional, é importante buscar conhecimento. E você que está se preparando para ser pai, você precisa entender algumas coisas, alguns processos emocionais, tanto da criança quanto também seu, particularmente seu. Você precisa estar sendo preparado para a paternidade, não é? E então hoje a Mirna vai compartilhar um pouquinho, né? Eu acredito que eu falei bastante já, mas eu vou deixar que ela fique à vontade para poder compartilhar. E eu quero só pedir o seguinte: as perguntas e respostas serão feitas ao final. Se tiver alguma pergunta, anota aí, ou então escreve no chat, que depois dela concluir a fala dela, então aí ela vai poder responder algumas perguntas, tá? Porque assim ela pode seguir uma linha de raciocínio e pode dar sequência aí àquilo que ela preparou para nos abençoar nessa noite, ok? Mirna, aí com você, fica à vontade. Eu vou mutar o meu microfone aqui para que você possa ter liberdade de falar, tá? Pastor Carlinhos, obrigada, viu? Realmente, assim, é uma oportunidade de Deus poder estar aqui, né? E poder ser usada nas mãos dele para compartilhar, assim, aquilo que eu aprendi a respeito de adoção, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, né? Então, para mim foi um presente que vocês me deram, quero te agradecer. E eu gostaria que existisse essa home quando eu passei por isso. Teria sido tão bom, porque é uma das maiores angústias e o que às vezes gera mais problemas, conflitos, é o escuro, né? A gente se sentir no escuro, né? Ou não ter pessoas que a gente confie, que a gente sinta segurança para ouvir, né? Então, mas que bom, né? Que todos vocês aqui que são pretendentes à adoção, ou sonham adotar, ou namoram, paqueram a ideia, né? Porque esse namoro normalmente é para casar, né? Então, assim, paqueram a ideia da adoção, né? Que é uma oportunidade, né? É uma bênção, é muito bom ter um trabalho como esse, né? Que está sendo desenvolvido agora aí pelo pastor Carlinhos, pela pastora Elane, por toda a equipe que está junto. Ah, como eu queria esse lugar. Mas agora, né, vocês têm. Então, vamos tentar, vamos aproveitar o máximo, né? Eu vou... Só um minutinho aqui, que eu vou começar aqui falando com vocês sobre preparo emocional para adoção. Quando eu vi esse tema, né, preparo emocional para adoção, eu falei, bom, realmente é importante a gente se preparar emocionalmente para adoção. Mas tem uma coisa que vem antes disso, porque a adoção é uma forma, é um meio pelo qual nós nos tornamos pais. Então, nós temos que nos preparar para ser pais, nos preparar para ser mãe, nos preparar para ser pai. Então, essa é a primeira coisa. Hoje nós vamos falar sobre prepare-se para ser pai e mãe, porque é sobre isso que nós vamos falar. Então, eu resolvi assim, usar aqui uma forma de algumas palavras-chave. Tá? Eu não vou fazer a apresentação em PowerPoint para vocês, mas eu tenho algumas palavras-chave que, na medida que eu for citando essas palavras-chave, eu gostaria que vocês ou anotassem, se o pastor Carlinhos puder colocar no chat também seria bom, né? Na medida que eu for citando essas palavras-chave, porque aí depois vocês vão ter essas palavras para poder continuar digerindo o assunto e buscando mais aprofundamento em cima de cada tema. Então, cada palavra-chave é como se fosse um tema importante para que você se prepare emocionalmente para a adoção, tá? Então, a primeira palavra que me veio de compartilhar com vocês é uma palavra chamada superação. O que eu preciso superar? Eu preciso superar algumas coisas antes de buscar a adoção. E a primeira coisa é o preconceito interior. Nós falamos muitas vezes a respeito da sociedade ter preconceito com a adoção, não saber lidar direito com a adoção. Será que minha família tem preconceito com a adoção, né? A primeira questão que você precisa superar não é essa. A primeira questão que você precisa superar
é o preconceito interior, é aqueles preconceitos que já estão em você. E que mesmo que você esteja lutando contra eles, ou não esteja olhando tanto para eles, você no fundo sabe que existe. Então, o primeiro preconceito é achar que pais por adoção, ser pai ou mãe por adoção, é uma segunda opção na vida. Não, ela é a opção que você fez na vida. Né? Então, porque mesmo que às vezes inicialmente a tua ideia era, às vezes acontece muitas pessoas tentaram um filho por meios naturais, né? Tentaram um filho biológico, não conseguiram. Ok, isso é uma etapa da vida. Mas a outra etapa da vida é eu decido me tornar mãe por adoção. Não porque apenas eu não consegui ter um filho biológico, mas porque eu quero ter um filho por adoção. Porque tem pessoas que não conseguem ter filhos biológicos e não querem ter filho por adoção. Não é? Não querem esta forma de paternidade e maternidade. Essa forma pela qual você se torna pai, se torna mãe. A adoção, a gente tem que entender assim, que pais por adoção são pais de verdade. E terão filhos de verdade. Filhos legítimos. Filhos com os mesmos direitos e deveres de um filho biológico, com a mesma importância. É uma paternidade e maternidade, como diz o Dr. Sávio Bittencourt, de primeira grandeza. Então, você tem que entender que a adoção ela é uma escolha de vida que você faz. E essa escolha, você escolheu ser pai por meio da adoção, ser mãe por meio da adoção, e que seus filhos serão seus filhos verdadeiros e legítimos. Como se você tivesse filhos biológicos, não tem nenhuma diferença entre um filho biológico e um filho adotivo, a não ser a forma com que eles chegaram. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender e superar os nossos preconceitos. Será? Aí, quando a dúvida vem, quando a dúvida vier, busca teu preconceito. Qual o medo que você tem? Quando a gente precisa superar os nossos medos, quais são os medos que eu tenho? Muitas vezes esses medos refletem preconceitos. Quando eu falo de preconceito, gente, são as regras que a gente desenvolveu ao longo da nossa vida, que a gente aprendeu na sociedade que a gente vive, nos contextos que nós nos desenvolvemos a respeito da adoção. Essas regras irreais sobre a adoção, muitas vezes geram o que nós chamamos de preconceito, e, consequentemente, geram medos e temores. Então, nós precisamos encarar nossos preconceitos. Não tenha medo de dizer que você tem alguns preconceitos, que você tem alguns medos, que você tem algumas dúvidas, porque é natural. É um mundo que a gente não conhece. Uma mãe que está esperando um bebê, ela também tem medos. Acompanho muitas mães aí na clínica, grávidas, né? Com muitas preocupações de como vai ser, se ela vai conseguir cuidar, se ela não vai conseguir cuidar, se o bebê vai nascer com saúde, se o parto vai ser normal, se ela vai ter cesárea, se ela vai sofrer muito, se ela não vai, se ela vai precisar de ajuda depois, se ela não vai. Pais têm dúvidas, mães têm dúvidas. Vou conseguir sustentar, vou conseguir educar, Isso é normal, isso é coisa de pai e mãe. E é lógico que a gente tem alguns preceitos quando a gente nunca passou pela situação, então a gente vai ficar imaginando algumas coisas a respeito do assunto. Entende o que eu quero dizer? E aí a melhor forma da gente superar esses preconceitos é aceitar que nós temos. Aceitar que isso faz parte da nossa humanidade, faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso desenvolvimento. E que eles não precisam ser escondidos, eles precisam ser encarados e superados. Então, a primeira palavra é superação. Gente, se eu estiver confusa e vocês tiverem alguma dúvida, vai anotando aí que no final eu esclareço, tá bom? Então, entenda assim, ser filho por adoção é uma bênção. Ser mãe por meio da adoção é uma bênção. Ser pai por meio da adoção é uma bênção, assim como é uma bênção ter filhos biológicos, né? São bênçãos diferentes, mas não são maiores nem menores na comparação, tá? Então, filhos são simplesmente filhos. Alguém já lhe apresentou um filho e disse assim, esse aqui é o Carlos, meu filho biológico? Ah, aquele ali é o Luiz, o filho biológico do meu irmão. Alguém já te apresentou assim? Não. Mas às vezes as pessoas falam, ah, aquele ali é o filho adotivo
da Maria, aquele ali é o filho adotivo do João, não é verdade? É o filho adotivo da Mirna, ele é o filho adotivo do Carlinhos. Por que que a gente fala isso? Filhos são filhos. Aquele é o filho do Carlinhos, aquele é o filho da Mirna, é a filha da Maria. E aí a maneira com que a gente se refere e que as pessoas se referem mostram os preconceitos e a ignorância sobre o assunto, ok? Então, nós não falamos assim, filho adotivo. Não, esse filho não é adotivo, ele foi adotado e hoje ele é filho. Entendem isso? Então, nós temos que superar isso. Quando você vai conversar, você vai no médico, você apresenta o seu filho, e aí ele vai perguntar como é que foi a gestação, você vai dizer que não foi, não com você. Se você tiver informação, você passa que você tem, mas se você não tiver, ele se tornou meu filho por meio da adoção. Então, tem algumas informações que eu não vou poder trazer. Ou tem algumas informações que eu tenho porque eu recuperei no prontuário dele. Mas o fato é que não há problemas nisso. Então, antes de mais nada, a gente precisa aprender a pensar de forma correta, para a gente falar de forma correta, porque a nossa fala vai revelar tanto preconceitos e ignorância, quanto despreparo emocional, ou vai revelar que nós estamos mais preparados e já vencemos e superamos nossos preconceitos. Quando nós nos expressamos da forma correta também, nós ajudamos as pessoas a aprenderem mais sobre o assunto. E aí, gente, nós crescemos num contexto, nos desenvolvemos numa cultura que ainda está aprendendo muito, e tem muito para aprender sobre adoção, não é verdade? Eu tive muito que aprender sobre adoção, né? Então, e ainda tenho muito que aprender sobre adoção. Mas algumas frases revelam essa fase nossa da nossa ignorância, né? Então, e vocês vão ouvir muito isso, e aí talvez vocês se sintam mal, talvez vocês que estão pensando em adotar, ou que já adotaram e que estão pensando em adotar uma outra criança, pode se sentir mal com algumas frases. Gente, nós temos que ter compaixão das pessoas, assim, e ajudá-las a entender de uma forma diferente. Mas na sua cabeça, isso não pode mudar nada dentro de você. Então, alguns exemplos. O Carlos tem dois filhos dele e um adotivo. 2 filhos dele e um adotivo. Gente, percebe aqui o preconceito? O Carlos tem, então, 3 filhos. Ponto. Esse menino tem sangue ruim, puxou o sangue do avô. Mesmo quando é um filho biológico. É uma frase preconceituosa. Porque você está, a gente chama isso, uma ignorância na área, né, do desenvolvimento humano, porque a gente chama isso de biologização em psicologia, né? Ou seja, você atribui tudo ao biológico, até porque é mais fácil dizer que puxou sangue do avô do que eu entender o que está acontecendo aqui na interação que está fazendo com que a criança se comporte dessa forma. Então, quando a gente joga no sangue, a gente desconsidera todas as variáveis que levaram a criança a se comportar daquela maneira. E isso também revela um desconhecimento do assunto. Frases do tipo, filho adotivo dá muitos problemas. Gente, essa frase dói na minha alma. Fiz 24 anos de profissão, já atendi muitas crianças no consultório, poucas delas eram adotivas. Então, assim, a maioria das crianças que eu atendi que tinham problemas eram filhos biológicos. Porque filhos biológicos podem ter problemas, filhos adotivos podem ter problemas. Não é porque é filho adotivo que dá problema. Quando é um filho adotivo, que veio por meio da adoção, aí a pessoa fala assim, é porque é adotado. Ou na escola vai falar, não, é que ele é adotado. Calma aí. Olha só, olha o que a gente já observa aí, a dificuldade da pessoa entender. E se ele não fosse filho por adoção? Ela falaria que era por qual motivo? É porque ele é filho biológico, por isso que ele dá problema. Ninguém fala isso. Né? Então, é mais fácil você jogar na adoção do que você entender o que está acontecendo com essa criança. Existem coisas na história de vida que podem levar a comportamentos disfuncionais?
Sim, e algumas coisas que fazem parte da história da criança, né, da história de vida dela antes de você, isso é verdade. Mas tem crianças que estão apresentando problemas porque existiram questões na história de vida dela com você que geraram problemas. Entende o que eu estou falando? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós temos que entender o ser humano de uma forma completa. Ele tem uma história passada, ele tem as interações presentes, e nós precisamos entender que o que determina comportamento são um conjunto de variáveis, porque todo comportamento ele é multideterminado. Então, quando a gente joga na adoção, a gente reforça uma mentira, que é a mentira que levou a criança a ter problema. Que é a adoção, que é porque é adotado, né? Tô usando os termos da sociedade, tá? Porque é adotado, por isso que ele tem problema. Então, se ele não fosse adotado, seria porque ele é biológico, né? Ninguém vai falar isso. Então, outras coisas também que nós escutamos. Crianças mais velhas vêm com bagagens ruins e irremediáveis. Ah, não, acho que eu vou adotar uma criança mais nova, porque a criança mais velha já traz muito trauma. Gente, isso é tão delicado esse assunto, porque cada história é uma história. Isso aí também é um desconhecimento do assunto, é uma falta de entendimento do processo de desenvolvimento humano, de análise de história de vida. Não é uma realidade, né? Existem crianças, né? Quando a criança é mais velha, ela tem mais histórias sem você. Ela viveu mais coisas sem você. Pode ser que ela tenha mais histórias de trauma, mas pode ser que não. Tem crianças de 3 anos que têm muito mais história de trauma do que uma criança de 8. Agora, se a motivação de adotar uma criança menor é por outros sonhos que você tem de acompanhar o desenvolvimento dela desde pequenininha. Tem mãe que tem aquela coisa, né? Tem pai que tem aquela coisa de querer pegar o bebê, de querer que seja um bebê, que tem aquele sonho do bebê em casa. Isso é uma coisa até para a gente conversar num outro momento, não tem nenhum problema nisso. Mas querer adotar bebê porque você acha que se você criar desde o início, aí vai dar tudo certo, e se você pegar a criança já com alguma idade vai dar errado, isso também revela aí um desconhecimento reforçado, né, por muitas falas aí na nossa cultura. Outra frase, né, acho que todos aqui me conhecem, sou mãe do Miguel, sou uma mãe muito feliz por adoção, eu não poderia, assim, ser mais realizada como mãe, né, e eu já ouvi essas coisas, várias dessas frases eu já ouvi, tudo que eu estou colocando aqui é por experiência própria, viu, gente? Nossa, ele parece tanto com você, até parece seu filho. Não, eu entendo, gente, a pessoa não teve uma má intenção, eu consigo entender, ela não teve. Mas aí eu olho, eu respiro. Ah, você está querendo dizer que ele até parece meu filho biológico. Ah, entendi. Mas, na verdade, olha a frase, né? Então, até pareceu, eu falei, é claro que ele é meu filho. Isso é uma coisa que você não fala para uma mãe, que o teu filho até parece teu filho, né? Isso é uma coisa que você não pode falar para uma mãe. Até quando a pessoa fala assim, você já sabe que ela tem algumas dificuldades. E eu sempre tento ter muito carinho com essas frases, sabe, gente? Eu sempre tento, assim, aproveitar a oportunidade de tentar educar um pouquinho. Aí gentilmente eu digo, você está querendo dizer que ele parece meu filho biológico, é isso? Ah, é isso. Aí a pessoa fica um pouquinho sem graça, mas ela aprende, né? Então não tem problema. Agora, outras coisas que eu já escutei. Ah, exemplo, a Luísa adotou uma criança. Ai, agora acho que ela vai conseguir ter um filho dela. Ah, meu. Ah, ela adotou uma criança, agora vai ter um filho dela, porque essa criança que ela adotou não é dela. Gente, os nossos filhos por adoção não vêm de nós, mas eles vêm para nós. Eu creio dessa forma. Os nossos filhos são nossos, né? Não existe isso de que adotou uma criança e agora vai ter um filho dela. Isso é um absurdo. Eu fico mais assim, mas o que mais me preocupa não é nem nós adultos temos que lidar com isso, é as nossas crianças terem que lidar com isso. Por isso a gente tem que estar muito instrumentalizado, muito seguro, porque nós vamos ensinar os nossos filhos a responderem de uma forma positiva a esses preconceitos, tá?
E aquelas perguntas, ai, os pais verdadeiros usavam droga? Olha, gente, eu nunca usei droga. Eu respondo, porque eu sou a mãe verdadeira. Eu nunca usei droga. Então, eu acho que a mãe verdadeira, o pai verdadeiro não usava droga. Ah, não, tô dizendo aqueles pais. Ah, você tá falando dos genitores, dos pais biológicos. Ah, entendi. Então, daí você resolve se você quer responder ou não, né? Normalmente eu não respondo. Eu falo, isso não tem nenhuma importância para mim. Isso não tem nenhuma importância para nós. Eu respondo, vocês vão precisar ser assertivos e corajosos nas respostas, viu, gente? Porque a gente dá família, que você não quer magoar o coração, faz essas perguntas. É lógico que se for uma pessoa que é tua confidente, tudo, você pode até falar o que você sabe, se você quiser. Mas se você não quiser, você fala, isso não tem importância nenhuma, né? Então, mas as pessoas fazem às vezes, esses tipos de pergunta aí, que revelam, né? Porque, o que ele está querendo dizer? Ah, se os pais usavam, usar também. E quantos jovens que estão usando droga que os pais nem conheceram droga? Percebe? Quantas pessoas você conhece que se envolveram com drogas e não tem história dos pais terem usado droga? Ah, mas há uma predisposição? Ah, nós estamos falando de algumas predições genéticas? Pode haver, pode acontecer, pode. Mas os estudos mostram que o ambiente tem mais poder, né? Que o ambiente que a criança vai crescendo e se desenvolvendo, isso aí é muito mais relevante, porque a gente sabe que existem predisposições genéticas para muitas coisas, mas a gente não sabe o quanto. Mas o que a gente vê quando a gente vai estudar uma história de vida, uma pessoa que está apresentando problemas, patologias comportamentais, né? Quando a gente vai percebendo os transtornos psicológicos, você vai estudar, você vai ver que tem muito mais coisas no ambiente para você levantar como hipótese do que na genética. Ah, tá, mas ele passou para o ambiente. Passou, mas não vai continuar passando. E a questão não é como a nossa história começa, mas é o que acontece daqui para frente quando essa criança nasce para mim. Bom, então o que eu estou dizendo? Tudo isso aí, algumas coisas talvez vocês já falaram, talvez algumas coisas vocês já pensaram, talvez algumas coisas vocês já ouviram, e deve ter, assim, se eu pedir para vocês colocarem no chat aí, ó, dá outros exemplos de frases preconceituosas, vocês vão conseguir colocar aí um monte, né? Uma vez eu ouvi uma coisa assim, uma amiga, né, ela falou assim para mim, ai, Mina, você adotou, acho que agora você fica livre e engravida, né? Mas eu não adotei para engravidar, não, você não está entendendo. Eu já sou mãe, já está tudo certo, eu já estou muito realizada, eu já estou feliz. Da onde você tirou essa ideia, né? Aí tem hora que eu fico olhando, aí tem hora que é melhor não responder, né, gente? Tem contexto para responder, tem contexto que é melhor você ficar quieta, né? Mas eu falo assim, não, já estou muito realizada, não estou pensando nisso, né? Então, se for cristão, daí aí fica mais fácil ainda, né? Porque daí a gente fala, né, que aí a gente pode falar da fé, das coisas que a gente crê, né? E aí a gente tem mais liberdade ainda, né? Que a gente crê que esses filhos foram separados para nós, que esses filhos nasceram para nós, né? Que Deus preparou essa história para nós, né? Então, vamos lá. Então, superando isso aí, tem muitas outras coisas, a gente poderia fazer 1 hora aqui só falando sobre essas questões da superação, do preconceito, né? Do quanto a gente precisa aprender a falar de forma adequada, né? O quanto que a gente precisa superar isso para estar seguro, para ajudar, né, os nossos filhos a ficarem seguros depois. Mas isso é lá para frente. Aqui você tem que superar primeiro, tá? Identifique suas dificuldades, identifique seus preconceitos, aceite, exponha, converse com alguém, busque grupos de apoio e supere isso. Então, a primeira palavra é superação. Okay? Tem pessoas que até escondem a adoção, porque elas não sabem lidar com as coisas que as pessoas falam. Então, elas ficam escondendo. Não é que você vai sair falando para todo mundo que é seu filho por adoção. Como eu disse, filho é filho. Esse é meu filho, você vai apresentar dessa forma. Mas, às vezes, podem surgir alguns assuntos que você fica sem graça, que você tem medo, mas como é que eu vou responder isso? E se perguntarem aquilo? E se é minha família? E se o amiguinho? E se a professora? E se a escola? Gente,
tudo isso é superado. Tudo isso é preparo. Tudo isso é só você se preparar mais, entender melhor sobre a beleza, a grandeza da adoção, da importância e do quanto isso não é nem mais nem menos, isso é diferente da paternidade biológica, da maternidade biológica, só é diferente. Quando você superar isso, você vai saber responder tudo com muita paz e tranquilidade, ok? Então, vamos lá. O Dr. Sávio Renato Bittencourt escreveu um livro que eu super indico para vocês, que chama Guia do Pai Adotivo. Ele é promotor de justiça, professor da FGV do Rio de Janeiro, e ele também é um defensor da adoção. Ele tem filhos biológicos e filhos adotivos, mas ele fala que todos são adotivos. Porque ele fala que ele fala assim, que todo filho precisa ser adotado, né? Então, ele fala assim, ó, o filho biológico tem o DNA do meu corpo, minha porção animal e mortal. O filho adotivo tem o DNA da minha alma, minha porção espiritual, que me imortaliza e me aproxima de Deus. Posso sentir este amor adotivo sempre, sejam meus filhos adotivos ou biológicos, porque ele nasce da minha atitude. Então, aqui o que ele está dizendo, olha só, vou repetir para vocês. O filho biológico tem o DNA do meu corpo, minha porção animal e mortal. O filho adotivo tem o DNA da minha alma. Por isso que nós falamos, né, que são filhos do coração. Ele tem o nosso DNA espiritual. Nós deixaremos descendentes nesta terra, né? Então, ele fala, posso sentir esse amor adotivo. Entenda que a questão da adoção, ela existe, né? Quando a gente fala assim, essa criança foi adotada, isso não tem nenhum problema com isso, tá? Só quero ressaltar que não há nenhum problema em dizer essa criança, a criança, ela foi adotada, mas a gente não fala assim, ele é adotado, porque ele já foi adotado, entende? E quando ele foi adotado, ele passou a ser filho. Entende? E aqui, então ele está dizendo assim que a gente tem que adotar os filhos biológicos, os filhos adotivos. Porque a primeira atitude é eu receber essa criança como meu filho, né? Aprender a ser pai, aprender a ser mãe, e ele vai aprender a ser filho. E isso vai acontecer tanto na paternidade biológica como por adoção. Entendem? Bom, então estamos todos prontos, já pensando aí como superar nossos preconceitos, nossas dificuldades, né? E encararmos, porque é pior se a gente negar, é melhor assumir que tem e superar. Agora nós vamos falar, né, como a gente pode se preparar emocionalmente para ter filhos e como nós podemos nos preparar para se tornar pais. Então, adotar é isso, é ser pai e ser mãe, né? Então, a primeira palavra agora que vai vir, mais uma palavra, não é a primeira, né? Eu já falei a primeira é superação, agora a segunda é autoconhecimento. Então, vamos lá, já temos duas palavras, tá? Superação e agora é autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer e entender antes da adoção o que nos motiva para a adoção. Por que você quer ter um filho? Por que você quer ter um filho? Existem algumas motivações que a gente precisa fugir delas, tá? Vamos ver. Se você busca adotar para poder cumprir uma exigência social de ter filho, essa não é uma boa motivação. Se você busca adotar para suprir alguma falta em sua vida, também não é uma boa motivação. Você está tentando suprir alguma frustração ou algum vazio que você acredita que vai poder ser preenchido com um filho? Não é um bom caminho. Consertar seu casamento? Realizar sonhos que você projetou para um filho? Alguém para cuidar de você na velhice, para você não ficar sozinho? Não é por aí. Até porque depois podem vir as frustrações, né? Você resolve que você quer ter um filho para cuidar de você na velhice e resolve que ele vai ser missionário lá em outro país. E aí, lá vem a frustração. Essa não é a motivação correta,
né? Nenhuma dessas que eu falei é a motivação correta, porque o seu filho vai ter história própria dele, ele não veio para suprir suas necessidades. Um filho não vem para nos preencher, um filho não vem para consertar nada. Não é por aí. Também você não deve colocar o seu foco em buscar a aprovação social das pessoas que dizem, nossa, que ato lindo que você fez. Como assim ato lindo? Adotar não é um ato de caridade. Não é também, tá? Ou que você vai ser visto como um herói ou salvador, até porque os filhos nos abençoam tanto, né? Eles mudam tanto a nossa vida, né? Então, assim, de uma forma tão maravilhosa, nos levam a tantos crescimentos, né? Que eu acho que se fosse uma caridade, a caridade seria inversa, né? Mas essa não deve também ser a nossa motivação. E nem ser amado. Ah, eu quero ter um filho, porque o amor de filho... Ai, o filho ama tanto a mãe, ama tanto o pai. Ainda não é por aí, tá? Eu acho que pode ser uma consequência, mas não pode ser a sua motivação. Então, vamos lá. Quais são as nossas motivações? Gente, adotar é um ato de amor, mas não é um ato de caridade. Você casou por caridade? Você quis fazer uma boa ação quando você casou, quando você escolheu seu marido, sua mulher? Não, né? Eu espero que tenha tido amor, né? Então, não é por pena que a gente casa com alguém, não é por dó que a gente casa com alguém, né? É porque a gente construiu um vínculo de amor com essa pessoa, não é? Então, a gente também não adota para fazer caridade. Caridade tem outras formas de você fazer, tá? Se você quer fazer o bem, várias maneiras. Várias maneiras, eu acho que aqui, né, existem vários grupos aí, o pastor Carlinhos também pode aí dizer como é que você pode fazer boa ação, tá bom? Não se preocupe que não vai faltar forma de você manifestar seu amor pelos órfãos. Agora, adotar, ser pai, ser mãe por adoção, aí é um ato de amor. E a sua motivação primeira deve ser amar alguém. Eu quero alguém para eu amar, para me relacionar com amor. Amar no sentido emocional e prático da palavra, porque vai ser alguém para quem você vai se dedicar, vai investir um relacionamento com uma criança ou com um adolescente para sempre. Você vai derramar amor sobre essa vida. E tem pessoas que são muito felizes quando fazem isso, quando derramam de amor sobre o outro. E só o fato delas poderem amar, elas se sentem felizes por estar fazendo isso. Isso traz alegria, isso traz felicidade, isso traz realização também. Aqui, o que entra aqui, o que a gente chama é o amor ágape. Sabe aquele amor que quando aquilo é um amor que a gente chama assim, quando algo é bom para o outro, você fica feliz. Então, quando eu vou assistir um desenho com meu filho, que eu não gosto de assistir desenho, mas ele tá tão feliz e contando e tão empolgado, e a empolgação dele é que me deixa feliz. Isso é amor ágape, que a gente chama de amor ágape. É aquele amor onde o bem do outro faz bem para mim. E esse é o amor que a gente vai ter na adoção. Eu investir numa outra pessoa faz bem para mim. Aí você fala, mas como eu vou amar assim? Aí entra o que eu falei do autoconhecimento. A gente se conhece, a gente sabe se a gente consegue derramar esse tipo de amor ou não, né? A gente sabe se a gente é sensível a esse tipo de amor, né? Porque a gente faz isso com outras pessoas, antes de ter filhos. Você vai perceber que você age assim com o seu marido. Você vai perceber assim que você age assim com a sua irmã, com a sua mãe, com o seu pai. Onde quando eles ficam muito felizes, isso te traz alegria. Né? E você também consegue saber se você é capaz de amar alguém que não veio biologicamente de você. E se você não sabe isso ainda, é bom buscar essa convicção, tá bom? É uma predisposição para amar. Quando eu falo aqui amor, e essa é a outra palavra-chave, tá? Agora nós vamos entrar no amor, tá? Nós já falamos de nós falamos aí de autoconhecimento, e agora a gente vai falar desse amor. Eu estou falando de uma predisposição a amar de forma prática, a se relacionar com o amor, porque o teu amor em termos de vínculo com o filho, isso é construído, ok?
E é por isso que nós chamamos de filhos do coração. Filhos por adoção nascem do coração. Eu ensinei assim, o Miguel Maurício, né, a gente ensinou assim para o Miguel, e assim, o Miguel, onde ele vê coração, ele quer tudo que tem coração, né, e tem uma história por isso, né, porque a gente falou que juntou o coração do papai com o coração da mamãe, e nasceu o Miguel, né, então ele nasceu da junção dos nossos corações, dos nossos sonhos, que nós sonhamos com ele, nós pedimos por ele, né? E ele foi gerado no nosso coração, então ele foi gerado em nós, né? E a gente fala que primeiro ele foi gerado no coração de Deus, e depois ele foi gerado no nosso coração. E aí, em cima desse coração, ele ainda desenha um coração maior, que é o coração de Deus, que cabe todos nós ali, né? E aí, assim, eu ganho um monte de... Eu devia ter colocado uma hoje, gente, porque eu tenho várias correntinhas de coração, porque sempre quando ele quer me dar presente, ele me dá correntinha que tem coração, ele me dá pulseirinha que tem coração, ele me dá alguma coisa que tem coração. Então, é uma delícia, né? E ele sempre lembra disso, né? Então, é fruto do amor, né? Então, a sua motivação de ter filho é para amá-lo, para ajudá-lo a crescer com saúde física, emocional, espiritual, e você nem deve ter uma preocupação se você vai ser amado. Ah, mas eu quero ser amado pelo meu filho. É claro que você quer, eu também quero, né? Eu também gosto de ser amado. Mas esse amor vai vir da consequência dessa criança ter sido amada primeiro. Então, se você entrar com a motivação correta, provavelmente você vai receber esse amor de volta, mas como uma consequência. Entende? Esteja pronto para amar primeiro. E aí depois para ser amado. Até aqui? Ok? Bom, se tiver dúvidas, né, vai deixar para o final. Você está escrevendo tudo, pastor? Se quiser... Eu tinha falado colocar só as palavras-chave, mas está colocando tudo? É? Mais ou menos? Mas é por sua conta, né? Não entendeu que eu pedi isso não, né? Ah, então tá, por sua conta. Então tá bom. Foi que tô dando um trabalhão aí para ele. Né? Bom, tá pronto para amar? Superou seus preconceitos? Se conhece o suficiente? Tá pronto para amar de forma incondicional? Né? Porque filhos são para sempre. Agora eu decidi que eu vou adotar, tá? Agora eu decidi que eu quero adotar, né? Eu acho que eu tenho esses requisitos, e se eu não tenho, já estou desenvolvendo, tá, gente? Porque também ninguém fica pronto da noite para o dia, mas eu já estou desenvolvendo, eu já estou no caminho. Você vai precisar, querido, de informação. Busque informações práticas sobre os procedimentos para adotar, como que você entra na fila, busca a vara da infância e da adolescência, procura saber tudo, se informe. Porque quanto menos informação, mais expectativas irrealistas você pode ter, mais frustrações você pode ter no processo, mais tristezas e ansiedades você vai vivenciar. Quanto mais você ficar desinformado, a tendência é que você vá realmente sofrendo aí no caminho, tá? Então, primeiro, se informe. Converse com pessoas que já passaram pela adoção. Converse com pessoas que já passaram por isso. Converse nos grupos de apoio. Busque entender, tá bom? Tudo que você puder ter de informação da parte prática, procure fazer isso, porque isso vai te colocar, assim, de uma forma mais você vai se localizar melhor no processo e vai se sentir bem melhor. Né? Eu lembro que eu e o Maurício, quando começamos, né, eu sonho com isso, gente, desde muito novinha, sabe? Eu já tinha esse sonho, assim, na faculdade eu já sonhava, assim, com a adoção, né? E eu falava assim, não, mesmo que eu tenha filhos biológicos, eu quero ter filho por adoção, quero ter das duas formas, né? E hoje eu tenho filho por adoção, e isso é suficiente para mim, né? Mas, assim, mas quando a gente foi ver mesmo como é que funcionava, a gente era tudo diferente do que eu imaginava. Nossa, primeiro que eu achei tudo mais difícil, tudo mais complicado. E aí veio toda aquela frustração, porque eu achava que ia ser de um jeito e foi de outro, né? Então, e a gente fica procurando no escuro, né? Então, por isso que é importante, assim, buscar as fontes corretas para se informar, tá? E a outra palavra, já estou informada, né? Já sei o que eu tenho que fazer, já entrei na fila, né? Quanto mais informação, melhor. Você vai passar por
todo o passo a passo legal, tá? Segundo a lei, a sua forma segura e correta de fazer as coisas. Você vai passar por todo o passo a passo, vai ser orientado para isso, e aí vai começar o seu tempo. Outra palavra-chave: espera. Gente, pensa em ser tratado nessa área, na área de esperar. Eu falo, gente, eu esperei tanto por tudo que eu fui tratado, porque eu esperei para casar, esperei para ter filho, tudo eu esperei bastante, né? Então, isso é uma coisa que eu não sou imediatista, né? A gente está construindo uma casa, o pessoal fala assim para mim, você está ansiosa para essa casa ficar pronta? Não, gente, faz só 1 ano e 3 meses que está construindo, isso não é nada. Eu fiquei 7 anos, 8 anos esperando para ter filho. São 1 ano e 3 meses, gente. Então, para mim, eu lido super bem com a espera, porque eu aprendi a esperar. Eu também aprendi que tem, olha, coisas boas valem a pena esperar, né? Vale muito a pena esperar. E tudo que eu esperei muito e tive, valeu a pena a espera. Então, tudo bem com ela, ok? Mas se você não lida bem com a espera, comece a preparar seu coração, tá bom? Porque há tempos, tá? Nesse tempo de espera, você pode vivenciar vários sentimentos. Na espera do seu filho, imagina que primeiro, você vai ter que passar por vários processos, você vai ter que fazer um curso, você vai ter que esperar a aprovação desse curso, você vai, enfim, tem todo, que eu não vou discutir esses trâmites legais hoje. Aí, quando você entra para a fila da adoção, começa aquele desespero, né? Ai, que lugar que eu tô? Quantos tem na minha frente? Aí você quer tentar entender como é que funciona aquela fila doida. Como é que eu posso estar em 100 e o fulano que estava em 200 foi chamado e eu não fui? Porque existem vários critérios que você precisa entender antes. E aí começa aquela fase da agonia, né? Então, por isso que eu falei, quanto mais informação, melhor para você, tá bom? Nesse tempo pode bater tristeza, uma desesperança de que não vai dar certo, de que não vai chegar nunca, vontade de desistir do sonho, atitudes desesperadas, você tá lá na fila esperando uma criança até 3 anos, aí você vai lá, coloca 11, porque aí você fala assim, não, agora vai vir, né, 11, 3 irmãos, né, ou o mais velho com 11, ou aí vai vir uma escadinha, gente, é lindo a adoção de irmãos. Eu acho a coisa mais linda, aquelas famílias que adotam aquelas escadinhas, mas não por desespero. Não porque você não quer esperar, mas por convicção de que isso é o que você quer fazer, porque você tem direção de Deus para isso, porque você tem confirmação que é isso, porque você quer ter uma família dessa forma, não por desespero. Cuidado nessa parte aí de ter atitudes desesperadas, simplesmente porque você não sabe esperar, né? Então, a gente precisa entender isso. É natural, às vezes, que a gente possa ir mudando, às vezes, os nossos critérios quando nós estamos na fila. É normal, às vezes, a gente ir mudando, às vezes a gente coloca um bebê, depois tem pessoas que vão lá e trocam, aumentam a idade, porque elas começam a perceber que o perfil das crianças, né, são de idades maiores, mas isso precisa ser por um processo que você amadureceu dentro de você, começou a entender a adoção de uma forma diferente, superou algumas coisas a respeito, por exemplo, algumas coisas que eram importantes para você antes deixaram de ser. Antes para você era muito importante que viesse pequenininho, porque você achava. Hoje você fala, não, mas não é necessário, isso mudou para mim, hoje minha cabeça é outra. Tudo isso aí está tudo bem. Essas mudanças podem acontecer, mas por amadurecimento. Jamais por ansiedade e desespero, ok? Que a ansiedade não seja seu guia, porque a ansiedade é uma péssima conselheira, tá? Realmente o tempo de espera é um tempo difícil, às vezes a gente fica indignado com o sistema judicial, fica bravo porque demora tanto, isso às vezes você se revolta, fica tentando entender onde é que está o buraco, por que tem tanta criança, né, ainda nos abrigos, o teu filho não chegou ainda, enfim. E aí você vai passar por todos os processos de indignação, altos e baixos, né? E realmente existe mesmo uma lentidão no processo, existem vários fatores que interferem na questão da espera, e entre eles algumas lentidões aí que eles estão tentando superar no judiciário, mas não é o único fator.
tá? Então, o que eu posso... Mas você vai, quando você for buscar informação, você vai entender melhor como funciona essas filas, né? E por que algumas filas não funcionam tão bem, tá? Agora, o que eu poderia dizer para você é assim, gente, aproveita esse tempo de espera para se preparar e aprender. Se eu pudesse dar uma sugestão, não fica contando os dias, sabe? Vai viver sua vida, vai viver seus propósitos, vai viver as outras coisas. Até porque depois que seus filhos chegarem, seu filho, sua filha, os seus filhos chegarem, sua vida vai mudar drasticamente. Quero lhe dizer que vai ficar muito mais emocionante, tá? Mas quero lhe dizer também que vai mudar drasticamente. Então, você aproveita e fazer tudo que você está fazendo agora, do jeito que você está fazendo agora, porque do jeito que você está fazendo agora, você não vai fazer mais. Então, vai viver. Não essa coisa assim, mas está demorando. Gente, qual é o problema? Vale a pena esperar. Qual é o problema? Porque é de ruim esperar, né? Mas pelas coisas maravilhosas, mais verdadeiras, pelas coisas de Deus, vale a pena esperar, né? Aproveita esse tempo para se preparar, para aprender, né? A nossa gestação, às vezes, dura muito mais que 9 meses, né? Mas muitos pais biológicos também têm que esperar anos, às vezes, para um filho vir. Às vezes eles tentam, tentam, depois de 7 anos de casado, né? Tem um filho, engravida. Então, isso pode acontecer também, né? Por meio quando se tem filhos biológicos, isso que eu quero dizer, isso também pode acontecer. Agora, é verdade que na maior parte das vezes, quando a gente decide que vai ter um filho, a gente tende a esperar mais, né? Principalmente dependendo, né, de qual é o perfil da criança que está aí no seu coração, tá bom? Aí você vai esperar mais ou vai esperar menos, mas isso não deve ser motivo para você alterar o perfil. Vamos lá. Então, uma outra palavra, a palavra espera foi anotada aí, pastor Carlinhos, que é a palavra-chave também, tá? Espera, aprenda a esperar pelas coisas que valem a pena. Aprendizagem. Eu falo sempre pro Miguel, mas a gente esperou tanto você, mas a gente orou tanto por você, mas a gente esperou tanto por você, e ele fica todo cheio, né? E eu falo, e valeu tanto a pena. Teria esperado o dobro do tempo, teria esperado muito mais, né? E aí o Miguel, quando ele nasceu, olha só, gente, como é que são as coisas, né? Ele nasceu no HC, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e eu trabalhava no HC, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, quando ele nasceu, e eu estava lá no HC, quando ele nasceu, na hora que ele nasceu, né? E eu só o conheci 6 anos depois, 6 anos e 11 meses depois. E aí eu brinco com ele, eu falo assim, olha como Deus é perfeito, Miguel, porque se eu soubesse que você estava lá, eu tinha ido roubar você e teria ido para cadeia. Aí ele sabe que ele não tem uma mãe criminosa, tá, gente? Ele sabe que é brincadeira. Fala, ainda bem que eu não fiquei sabendo que você tinha nascido, que se eu soubesse, tinha ido lá na maternidade, eu ia pegar você para mim, né? Mas Deus tinha todo um plano até você chegar em mim. Mas eu já estava lá, gente. Então, às vezes, você está aqui preocupado, seu filho já nasceu, teu filho já está por aí, Deus já está preparando tudo, né? Então, e eu lembro que ele nasceu em 2010, e eu fiz um tratamento para engravidar, porque a gente não sabia que jeito que Deus ia mandar esse filho, né? Falei, será que vai ser por adoção? Será que vai ser biológico? Como é que... Normalmente a gente pensa, a primeira coisa que vem naturalmente, a gente pensa que vai ser biológico. Isso é natural também. E aí eu tentei fiz um tratamento dificílimo lá, né? Aquele tratamento de fertilização, aquelas coisas todas. E em 2010, né, eu lembro que eu recebi o exame e antes de abrir o envelope, assim, nós oramos e dissemos assim, Senhor, que não seja nem o sim, nem o não, seja a sua vontade. Quando a gente abriu e era o não. Gente, como é difícil aceitar essa vontade na hora, hein? E aí, em 2010 foi quando aconteceu isso, foi em 2010 que o Miguel nasceu, né? E eu chorei bastante. Mas se eu soubesse que era por isso, eu não tinha derramado nenhuma lágrima, né? Porque eu falo, se você me perguntar hoje, você quer trocar? Jamais. Faria tudo igualzinho de novo.
né? Ah, se Deus te desse uma nova chance, você gostaria de ter engravidado lá? Não, não, porque eu não teria o Miguel. Miguel, meu filho, nasceu para mim. Nasceu para mim e para o Maurício. Eu ficar falando nasceu só para mim, depois o Maurício vai chamar minha atenção. Nasceu para mim também. Então, assim, gente, Deus está trabalhando fora do seu campo de visão. Relaxa. Relaxa. Não perdeu seu endereço, não, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos que aprender. Vamos ver. Vamos pensar assim numa mãe que engravida. Você engravida no seu coração, tá, mães? Tá? E os pais engravidam juntos, né? E aí, uma mãe que está grávida, vamos pensar assim, biologicamente, né? Ela vai se informar sobre tudo, sobre desenvolvimento gestacional, ela vai se informar sobre parto, ela vai querer aprender como cuidar de um recém-nascido, sobre tudo, não vai? Você também. Você tem que buscar entender sobre adoção, como são os processos, como é que é o desenvolvimento humano, o que se espera em cada etapa, em cada idade. Se informe, participe de reuniões como essa, vai se preparar. Aliás, parabéns por você estar aqui, tá? Que isso significa que vocês são pais que já estão gerando filhos no coração, se preparando emocionalmente, buscando aprender, então vocês já têm potencial para serem pais de excelência. Vamos lá. Outra palavra-chave, mudança. Prepare-se para as coisas mudarem. E vai ser de repente. Quando nos tornamos pais, nós temos que estar prontos para se adaptar, porque vai mudar. Nossa vida vai mudar, nossa rotina, nossos horários, nossas prioridades e nossas escolhas. Mas eu sou suspeita, eu acho que muda para melhor, fica mais emocionante, tá? Vamos lá, eu já vou caminhar aqui para encerrar, porque acho que eu já estou no horário, né? Então, existem alguns pontos que a gente precisa entender. Mas será fácil? E quando a criança chegar, vai ser fácil? Gente, quem disse que ser pai e mãe é fácil? De onde você tirou que ser pai e mãe é fácil? Não é fácil, não. Mas não é fácil por adoção e não é fácil. É difícil, mas são coisas que são difíceis e maravilhosas ao mesmo tempo, né? Existirão dificuldades? Lógico. Ah, mas se vier com uma história, você vai administrar isso, né? Nós administramos como pais, tá? Então, a primeira coisa, você tem que entender que a sua vida vai mudar. Você precisa ter preparado uma outra palavrinha-chave, que aí depois a gente pode ter uma outra reunião para aprofundar mais nesses pontos. Você tem que entender que você vai precisar respeitar o tempo de cada coisa. Se você quer ser pai por adoção, mãe por adoção, você vai precisar lidar com o tempo de cada coisa. Não apresse, tem uma frase que fala assim, não apresse o rio, ele corre sozinho. Tem algumas coisas que você não vai conseguir apressar só porque você está ansioso. Por mais que você queira, você não vai poder viver o inverno na primavera, nem a primavera no verão. Você vai ter que viver as estações. Respeite o tempo. Tempo para se preparar. Depois você vai ter tempo, vai ter o tempo de cada coisa, né? Tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você vai ver que vai ter o tempo que você vai se preparar, que você vai se inscrever, que você vai fazer os cursos, que você vai ser aprovado. Depois você vai ser chamado. Depois você vai chegar, enfim, e conhecer a criança. E você fala, pronto, agora resolveu? Depois você vai conhecer a criança. Depois você vai se tornar conhecido. Depois você vai ter o tempo de criar vínculos. Depois de aprofundar vínculos. Aí de ser avaliado durante esse processo por assistente social, psicólogo, que vai levar o relatório para o juiz. Depois você vai ter o tempo de guarda provisória. Depois que você vai ter a adoção definitiva. Degrau por degrau. Está preparado para lidar com o tempo? E cada tempo tem, vamos dizer assim, ele pode ser muito especial para você, se você conseguir viver no aqui e no agora. E não se preocupar com o dia de amanhã. Porque tudo isso vai passar. E essa etapa toda vai se concretizar. Prepare-se emocionalmente para ir lidando com essas etapas. Ok? E depois, quando a criança chegar, vocês vão precisar aprender a ser família. Vai ter um tempo de transição, que ele vai sair de uma história, mesmo que tenha bebê, viu? Vai ter um tempo de transição, um tempo de mudança de uma história para outra, um tempo de adaptação.
tá? Um tempo de construção de vínculos. Vínculo e intimidade são construídos no tempo. O amor se constrói dessa forma. Eu entro com uma predisposição de amar, mas o amor vai sendo construído. E quero só fazer, para finalizar, uma última questãozinha aqui, tá? Não se preocupe se o seu coração não palpitar da primeira vez que você vê sua criança, seu filho, tá? Assim como você pode... Eu, quando conheci o Maurício, meu coração já palpitou no primeiro dia, tá, gente? Mas muitas pessoas estão muito bem casadas, felizes e realizadas, e o coração não palpitou no primeiro dia. Não é verdade? Né? Então, pode acontecer de você ter aquele encantamento imediato quando você for chamado para conhecer. E pode ser que você fique assustado, amedrontado, confuso, pedindo que alguém te abane, sem saber nem o que dizer para a criança, paralisar. Pode acontecer de tudo, não tem problema, vai passar, mantenha calma. Você vai ter tempo para digerir tudo isso. E por isso, hoje, nas várias, né, de infância e adolescência, eles tomam muito cuidado, assistente social, psicólogo, muito cuidado para que o processo seja devagar, né, para que nem a criança saia ferida e nem os pais saiam feridos. Respeite esse tempo, é importante, tá? A gente tem que seguir as orientações deles mesmo, porque a gente vai precisar de tempo. Se o seu coração, tem gente que fala assim, ai, não, meus olhos não brilharam. Gente, não é assim que funciona, não, tá? Dá chance para se conhecer, para se fazer conhecido. Se o sino não tocar, não tem problema, tá? Não tem problema. Isso faz parte. Agora, ainda que haja um amor à primeira vista, isso ainda não significa vínculo. Vínculos fortes se constroem com o tempo. E aí, sobre construção de vínculos, depois que você já é pai ou mãe, que vocês vão aprender a ser família, é um assunto, uma outra reunião, né, pastor? Eu acho que por essa reunião é o que podemos falar hoje, né? O que dá tempo. Ah, deixa eu ver se tem uma coisa aqui que eu queria... Ah, e tem uma coisa que eu quero falar para vocês. Gente, ontem eu estava vendo... Escutei uma música ontem, não me pergunte de quem, eu só escutei, tá? E é tão bonita uma frase que eu vi que é tão linda, né? Que falava assim, olha, era uma música em inglês, né? E falava assim, olha, Deus abençoa a estrada turbulenta que me trouxe até você, né? Não tenha medo da história de vida do seu filho. Você também tem uma história de vida, né? E a maioria de nós não tem história de vida tão simplesinha assim, não, né? Então, mas mesmo que você tenha uma história de vida, né, não tenha medo da história de vida do seu filho. Entenda, quando ele chegou para você, veja ele como um pequeno guerreiro, um combatente, né, sobrevivente, passou por muitas coisas e está ali, né? E é lógico que você vai ajudá-lo, né, como um bom valente de guerra, um combatente que superou, sobreviveu, ele vai chegar com algumas feridas de batalha, né? Vai chegar, talvez, com alguns traumas que você o ajudará a curar. Porque traumas de relacionamento, a gente sabe que são curados com relacionamentos amorosos. Se cura com amor incondicional. Bom, não tenha medo dessa história. São histórias que se juntam. Lembra da música? Deus abençoou a estrada turbulenta que me levou até você. O importante é que me levou até você, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Ah, que pena que acabou, tá uma delícia. Jaqueline. Pastor, Muito deixa a bom. palavra agora com o senhor. Muito bem, Mirna, muito bom. Nós fomos muito abençoados. Eu fui muito enriquecido aqui com aquilo que você compartilhou conosco. Que Deus te abençoe. Parabéns aí pela sua fala, né? Mais do que foi apenas uma fala, né? A sua vida que você está compartilhando conosco, a sua história, a sua experiência. Muito obrigado. Bom, eu vou deixar aberto aqui
para que pessoas possam fazer suas perguntas. Se você quiser fazer sua pergunta, pode abrir o microfone, você pode falar, ou você quiser deixar aqui no chat também, né? E a gente pode tentar interagir. Mas nós vamos ter uns minutinhos para que você possa fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, e a Mirna vai procurar responder aquilo que você colocar aqui, tá bom? Eu agradeço aqui os comentários do pessoal, gente, obrigada, viu? Obrigada pela atenção, obrigada por me ouvir. Estou aqui à disposição de vocês aí para tirar algumas dúvidas, se eu souber, né? Senão a gente dá um jeito de aprender junto. É verdade. Ok, pelo visto, acho que não temos perguntas. Tem uma londrinense aqui, gente. Da minha terra, nós temos aí pessoas de várias partes aqui do Brasil. A Arielle é uma das facilitadoras, ela está lá em Mossoró, no Nordeste. Fala um oizinho para a gente, Arielle. A Arielle, ela é uma das responsáveis por esse grupo de pretendentes à adoção, tá? Ela é a coordenadora aí desse grupo junto comigo. Eu vou ver se ela vai conseguir falar aqui. Aqui uma pergunta. Em relação à questão do filho querer conhecer a família biológica, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que você precisa perder completamente seu medo sobre isso, porque isso é um medo que assombra, né? A gente fica muito assombrado com esse medo, eu já tive isso também, né? Mas, na verdade, o que a gente vê, o que a experiência mostra, os estudos mostram, que isso nada mais é, às vezes, do que uma curiosidade. Quando a criança ela chega maiorzinha, normalmente ela já conheceu, ela tem memórias, né, dessa família biológica, ela tende, às vezes, até ter menos curiosidade, né, porque ela lembra, e às vezes ela nem quer mesmo voltar, ela lembra. Então, em primeiro lugar, quando ela já vem com uma história, deixa ela contar, é a história que ela tem, isso não vai ameaçar em nada o vínculo de vocês, o vínculo de amor, o vínculo de pai e de mãe, é insubstituível. Jamais, assim, se sintam ameaçados pelos vínculos biológicos, né? Vínculos biológicos não, pela relação biológica, normalmente a criança não tem vínculo, né? Tem uma outra situação que ela era vinculada, mas precisou ser separada, mas na maioria das vezes esse vínculo é muito frágil, né? Mas, assim, sobre conhecer, normalmente o que a gente sabe é que é só uma curiosidade de entender um pouco de onde eu vim, né? E essa curiosidade passa logo que a criança conhece. A criança não, que o adolescente conhece, normalmente a gente precisa estudar cada caso de um jeito, né? Às vezes é melhor esperar crescer mais, estar mais amadurecido, mais maduro, né? Depois dos 18 anos, eu acho que é com 18 anos, né, pastor, que a criança criança não, que desde um jovem ele passa a ter direito a acessar toda a história dele, não é prontuário, como a gente chama, todo o processo dele. E antes, se ele for acompanhado, ele pode também, né, ter acesso à história de vida dele. Então, normalmente, eu acho que é importante dizer para a criança que se um dia ela quiser conhecer, quando ela estiver um pouquinho mais madura, um pouquinho maiorzinha, que você, se for possível localizar, você pode até promover isso, né? Então, na maioria das vezes que isso acontece, eles já estão maiores, eles não costumam pedir muito quando são crianças, normalmente, mas na pré-adolescência e adolescência tende a acontecer mais, né? Mas, normalmente é só uma curiosidade, tá? Então, você tem que se preocupar mais com o seu vínculo, com a construção do seu vínculo com a sua criança, né, que vai crescer, né, nesse vínculo de amor, de investimento, e entender que é direito dela conhecer a história de vida dela. Normalmente eles olham, veem, tá bom. Nenhuma criança vai querer voltar ali para aquele lugar, entende? Sim. Não sei se eu respondi, gente. Respondi? Quem perguntou ali? Mirna, eu tenho...
eu e Elaine já conversamos sobre isso, né? Nós, como casal, Uhum. antes mesmo de adotar. Então, nós já havíamos decidido que se algum deles tivessem essa curiosidade, esse interesse, que nós não teríamos problema em levá-lo, se for possível, apresentar, porque a gente entende que às vezes Uhum. isso é uma necessidade emocional até, né? E já Isso. tive uma conversa com meu filho hoje tem 14 anos, né? E já falamos com ele, falou, o dia que você quiser, se você quiser conhecer alguma coisa, você pode falar. E ele falou, não, eu não quero, né? Vocês são meus pais, né? E ele não teve nenhuma curiosidade nesse sentido, né? Então, a gente é sempre muito aberto aqui, com ambos, né? O Vitor já é mais velho, né? Entende mais, o David um pouco mais novo, mas também eles têm essa liberdade aí que foi dada por nós, né? E essa segurança de que eles são nossos filhos, né? Isso nunca, agora não vai ser mudado, né? Nada vai mudar. Pastor, você falou uma coisa bem importante, eu queria pegar um gancho, né? Quanto mais a gente deixar claro para a criança de que ela vai poder conhecer, mais tranquila ela fica sobre isso. Se a gente começa a querer esconder, não responde as coisas direito, não quer tocar no nome, porque às vezes a criança sabe o nome, né? Da mãe biológica, do pai biológico. Quanto mais segredo a gente faz, mais curiosa a criança fica, mais insegura o que estão me escondendo, né? Então, quanto mais você diz para ela que ela vai poder, quando ela quiser, tiver amadurecida para fazer isso, e ela quiser, ela vai poder, a tendência é isso aí mesmo que aconteceu, né, pastor? Eu já falei para o Miguel também, o Miguel está com 10 anos agora, eu falei, filho, se um dia você quiser ir lá ver, porque ele lembra, de longe, assim, mas ele tem mais ou menos o rosto, assim, não sei se ele reconheceria na rua, eu falei, filho, se um dia você quiser visitar, se você quiser ver, se você quiser conhecer, a mamãe e o papai te levam, né? Conhecer seus genitores, ele não gosta, o Miguel já não gosta que fale mãe biológica e pai biológico, ele fala assim, a biológica, mãe é você. Ela é a biológica. Então, ele não gosta que põe o nome mãe na frente. Porque ele fala, você é a mãe. Maurício é o pai, né? Então, ele fala o biológico, a biológica, né? Quando ele fala sobre isso, ele se refere ou genitor e genitor. É a escolha dele, como ele escolheu falar, e eu respeito. Mas aí eu falei para ele, filho, se você quiser, a gente vai promover isso para você, né? Aí ele falou assim, nunca! Nunca! Eu não quero. Não, de jeito nenhum. Ele fala. Então, então a criança entende assim, para que eu vou querer conhecer seus, né? Agora, se você fizer muito segredo, se você colocar muito empecilho, às vezes na pré-adolescência, na adolescência, às vezes até com a função de ferir os pais, naquela fase mais rebeldezinha, assim, ele pode usar isso. Então, deixa assim sempre isso muito aberto. É tua história, você tem direito a ela. Até para que isso nunca seja usado naqueles momentos, assim, de chantagem emocional, sabe? Uhum. E filho, às vezes, faz. É. Acho que a Arielle vai falar alguma coisinha aqui com o pessoal, vai se apresentar. Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Olá, Pastor Carlinhos. Olá a todos que se conectaram conosco. Quero agradecer já de antemão a Mirna. Que bênção tê-la aqui conosco. Quanto nos enriquece, né? Eu acredito que a sensação do Pastor Carlinhos é a mesma que a minha, né, que não abençoou só os pretendentes do grupo, mas também a nós que já somos pais por adoção, né? E o quanto nós que já vivemos isso, né, Pastor Carlinhos, é real, né? E é muito do que Mirna falou, né? Nós passamos por todo o processo. E aí, às vezes, a sensação é que acabou, finalizou, né? Mas assim como a maternidade, a paternidade biológica, assim somos nós, né? Uma novidade a cada etapa, uma redescoberta a cada etapa, né? E nunca vai chegar ao fim, né? Sempre, como diz meu marido, vai ter uma novidade.
E isso é maravilhoso, né? Poder ter momentos assim. E o quanto isso, gente, é importante. Agora que eu percebi que eu não liguei a minha câmera, gente, desculpa. O quanto é importante ter alguém, por exemplo, como a Mirna aqui conosco, o quanto é esclarecedor também para nós, porque ajuda no processo, né? E você, digamos que obedecer, né? Não sei se a palavra adequada é essa, mas obedecer todos esses processos e viver tudo que ela compartilhou aqui conosco vai ajudar a trazer também uma certa maturidade, né? Porque a gente fica na ansiedade realmente de quando vai receber a ligação, né? De quando vai acontecer cada etapa, mas que vocês realmente possam viver cada uma delas, né? Eu sempre lembro, Mirna, muito acerca da maturação e associo a espera, ao processo, assim como a gravidez, né? E quando o bebê, Deus abençoe e manda no ventre da mãe, você não vai ter ele no outro dia, né? São 9 meses de gestação, e para isso também passa por um processo de maturação e assim a adoção, gente. Então, que vocês não percam a esperança, sabendo que tudo pertence ao Senhor e tudo acontece conforme a boa, perfeita e agradável vontade dele, né? E ele não perde o controle de nada, e aí a gente tem que sonhar, tem que planejar, mas o querer vem do Senhor, e com certeza é algo que o Senhor quer para cada um de nós, né? Como foi colocado essa noite de caridade, essas crianças já estão cheias, o que elas precisam é de paz, de uma família, como hoje mesmo eu tive conversando, trazendo um relato da minha vivência com a minha filha, e foi o que eu falei, né? Não existe acolhimento, não existe cuidadores para, digamos assim, que essas crianças se sintam amadas, abraçadas. Isso só vai acontecer, na real, quando elas estiverem em suas famílias, que aí há cura para todas as coisas e libertação para todas as coisas, né? Eu vivo isso todos os dias. Na minha casa, eu já ouvi também o pastor Carlinhos. Opa. Olá. Acho que ficou mudo aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok. Acho que deve ter caído aqui a conexão da Arielle. Mas que bênção, gente. Vamos finalizar aqui. Eu só queria deixar aqui uma dica para vocês, né? Antes de fecharmos aqui a sala. Nós recebemos a oportunidade de participar de um curso. Um curso está sendo oferecido aí, são quatro finais de semana, 4 sábados, na verdade, a partir de 8 de maio. Só que esse curso é um curso pago que nós conseguimos 30 vouchers gratuitos. Então, nós vamos oferecer para os pretendentes à adoção que estiverem dispostos a cumprir toda essa etapa dos cursos, tá? Para que nós vamos divulgar isso dentro do grupo do WhatsApp dos pretendentes à adoção do Home, ok? Então, se você estiver interessado, ali no grupo do WhatsApp do Home, fala, eu me interesso em fazer, eu vou deixar ali no grupo mais detalhes, tá? Mas nós vamos, como a Mirna falou, né, nós precisamos nos preparar, e esse preparo, ele tem um foco no emocional. É você conhecer o emocional da criança, você conhecer o seu emocional e você preparar-se para receber o seu filho, tá? Por adoção. Esse curso, então, nós vamos ter psicólogos, psiquiatra, assistente social. Então, assim, e uma mãe adotiva que foi adotada também. Então, ela é filha por adoção, né? E ela tem agora 3 filhos, os filhos lindos, vai adotar agora mais um, o 4º filho dela, né? E ela vai compartilhar também a experiência dela vivenciando como filha e como mãe. Então, vai ser muito bacana
Só que para participar, nós precisamos de que você possa se comprometer a participar de todas as ministrações, que serão 4 aos sábados. A primeira será dia 8 de maio, tá bom? Então vamos divulgar lá. Se você ainda não faz parte desse grupo, eu deixei aqui no chat a indicação de como você pode preencher o formulário, entrar e fazer parte desse grupo, e assim você receber essas informações lá também. Ok? Mirna, muito obrigado. Se quiser, vou deixar você colocar aqui suas palavras finais, e aí depois, acho que a Arielle voltou, a gente finaliza e aí vamos encerrar, tá bom? Vou deixar. Eu só queria agradecer mesmo essa oportunidade, né, de poder compartilhar um pouco dessa experiência com vocês, né? Fica aqui um gostinho de quero mais, de conversar de novo. Né? Tem tantas coisas, né, ainda que acho que a gente poderia, né, ir longe aqui no bate-papo, na conversa, mas a gente tem um tempo que a gente precisa respeitar também, né? E eu acabei focando mais no preparo dos pais, né? Mas é muito importante também, né, pastor, que eles estejam, que todos, né, nós como pais, estejamos preparados para as demandas emocionais dos filhos, né? E virão, né? Acho que esse é um tema legal aí para abordar num outro momento, que eu acho que nesse curso aí vai abordar bastante, não é isso? Sim, é provável, mas nós não vamos esgotar, né? Então, eu penso que nós vamos poder ter você mais vezes, se você estiver disponível. Lógico, estou super à disposição aí. Foi muito bom mesmo estar com vocês aqui. Obrigada mesmo, pastor, de todo o coração, pelo convite. Um abraço a todos vocês, obrigado pelas palavras carinhosas no chat aqui, gente. Eu que agradeço. Arielle, você queria finalizar aqui? Você estava falando, caiu, acho que... Oi, pastor. Não, gente, só para agradecer mesmo, para reforçar aí o convite, né, que o pastor Carlinhos trouxe também do curso, que vai ser uma bênção, e reforçar que vocês podem contar conosco, né? Vocês sempre estão em minhas orações, e estamos à disposição, tá certo? Não só acerca de informações, mas em oração, na torcida aí para que tudo dê certo, em nome de Jesus. E que Deus abençoe vocês, possa guardá-los. E é isso, gente. Amém, pessoal. Eu queria encerrar orando pela vida de vocês. Amém? Pai amado, muito obrigado por esse tempo que nós pudemos estar aqui, sendo preparados, sendo ministrados. Quero te agradecer pela vida da Mirna, pedir a sua bênção sobre a vida dela, que o Senhor possa retribuir, Deus, esse tempo que ela investiu, que ela dedicou aqui, ó Deus, compartilhando a sua vida, seu coração, seu conhecimento. Muito obrigado, Pai, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida e a sua família. E eu quero orar agora, Deus, por cada família, cada casa aqui representada, pedindo que o Senhor esteja conduzindo o processo, Deus, e trazendo para cada um deles o filho que já foi gerado no teu coração e que está sendo formado, Pai. E talvez essa criança já está, Deus, em algum lugar, em alguma casa, algum abrigo, e nós queremos declarar desde já a proteção do Senhor, queremos declarar, Deus, que são guardados, Deus, preparados. O Senhor já está trabalhando no coraçãozinho, na vida de cada um deles, protegendo, livrando de todo mal. E eu quero declarar a Deus que em breve nós vamos vê-los nascer na nossa casa e vamos nos alegrar por esse presente que vem da parte do Senhor para enriquecer e completar a nossa casa e a nossa família. E é dessa maneira que eu quero abençoar cada um no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus amados. Deus abençoe, viu?